Outra coisa, o Arnaldo, acho que a Isa também, ele torce pela permanência do Andreas Pereira. Eu também. O meu amigo Clebson Flá Guerreiro postou lá que o Flamengo tá conseguindo um acordo com o Manchester United. Ele conversa com empresários lá da Inglaterra. Ele me mostrou conversa, tá? O pessoal acha que o canal no YouTube pequeno tá inventando. Não. O Clebson Flá Guerreiro, ele me mostrou. Ele conversa com alguns atravessadores lá na Europa. Ele fez esse contatinho no Instagram. Às vezes a pessoa menospreza. O Flazoeiro, por exemplo, tem uns meninos que trabalham com ele, novinhos, que falam com o pessoal de base, que falam com... Você não acredita, fala, pô, esses caras estão inventando. E não é, velho. Os caras têm informação mesmo e tudo se confirma. Esse rapaz é bem informado. E muita coisa que ele tem falado, ele não fica jogando coisas ao vento. Ele falou pra mim, olha, parece, tá, que o formato novo que o Flamengo apresentou lá agradou, deve fechar. Te contar um bastidor, então, dessa última viagem? Oi. Saindo da coletiva de imprensa, na verdade, saindo da zona mista, a gente passa pelo Andreas e o Eric Faria até parou pra falar com ele. E aí, né? E aí ele falou, pô, cara, eu tô tentando de tudo. Eles estão tentando de tudo também. Eu quero muito ficar. E aí... Agora, a gente falou isso no jogo passado. Agora que ele tá pegando, entendendo o que é Flamengo. Exato. Ele teve a maior falha da história, talvez, do Flamengo. Mas a maior falha torna-se a maior motivação. Não, ele aguentou essa pressão. Sim, ele é o melhor em campo recentemente. Porque ele é o mais motivado. Qual jogador na história teve uma falha como essa e aguentou a pressão e venceu a pressão? Eu não tô dizendo que ele apagou o que ele fez. Mas ele venceu a pressão. Alguém discorda de mim que ele venceu a pressão? Não discordo. E ele ter cometido o erro, que claro foi gravíssimo, faz com que ele seja o cara que tem a maior motivação do elenco, porque ele não ganhou o título no Flamengo ainda, e ele quer muito se redimir com essa Libertadores. E eu espero que isso aconteça. E ele fez um post no Instagram dele, o Andrés, projetando já o próximo jogo contra o Galo. Que ele não tá. Que assim, supostamente então, ele não estaria, já tá se né? vendo dentro. E tomara que esteja mesmo. Cara, eu queria até consultar os universitários, de repente, pra saber se existe a possibilidade de uma... No caso, como ele tem contrato com o Flamengo, de uma renovação... De empréstimo. Não digo uma renovação de empréstimo, mas uma... Prorrogação. Uma prorrogação, alguma coisa. Porque se não puder isso, eu não... Cara, eu podia ter chamado Marcos Mota. Posso chamar ele aqui pra perguntar. Vou chamar o Marcos Mota aqui pra perguntar. O maior advogado da causa esportiva. Sim. O Marcos Mota, ele pode responder. Porque o que acontece? No nosso entender, o contrato dele acaba... Quando é que é o jogo Flamengo e Galo aqui no Maracanã? 13 de julho. Acaba antes. O contrato dele acaba antes e a janela abre vem. 18. Então ele tem, mesmo que ele fique no Flamengo, ele tem 18 dias que ele não pode jogar. É isso que eu entendi. Sim. Garotinho, sinal positivo ou negativo, garotinho? Garotinho, sinal positivo ou negativo. Você concorda com o que eu tô falando? Se o contrato dele acaba no final de junho... Escuta, garotinho. Não, O contrato acaba no final de junho e a janela só abre 18, o Andreas não pode jogar do final de junho até 18. Isso foi notícia. Até registrar um novo contrato. Ele fez o post no Instagram, mesmo sem saber se vai estar jogando o próximo jogo. Ele se vê no Flamengo, ele tem essa motivação. Mas eu acho que mesmo que queira, ele não consegue. Não porque consegue. Só abre 18. Exato, não consegue. Mas... Então o Flamengo, ele tá fora do jogo contra... mesmo sem renovar, que você diz? Rapidinho, Porque não é renovação. É contrato definitivo. O Flamengo tá interessante. Comprando ele. Isso é uma boa dúvida. O empréstimo acaba, não tem como prorrogar isso. Antes da janela. Antes da janela. Então o que você tá falando é que, mesmo ele ficando, ele não joga. Houve não vou dizer que foi um erro da diretoria, mas não houve um estudo, aí, né? um estudo para que o contrato dele acabasse quando após a abertura da janela. E não aconteceu isso. Isso é um bom estudo. Então o Andreas Pereira, no meu entendimento, do garotinho aqui também, e vou falar com o Marcos Mota, vou tentar chamar ele aqui. Eu acho melhor chamar depois da live, porque eu tô aqui acompanhando tudo. Mas eu trago pra galera no decorrer do dia. Mas no meu entendimento, né, o Marcos vai atender, sempre atende a gente muito bem. Sensacional, um abraço aí, né, pro maior advogado da causa esportiva. Ele é brabo. É amigo nosso, pô. Tempo de Gávea, eu trabalhava lá na Gávea cobrindo o Flamengo, ele tava lá já fazendo os trabalhos dele. Eu acho que tem uma janela aí que o Flamengo, infelizmente, não vai poder utilizar o Andreas no jogo contra o Galo no jogo de volta. O seu argumento é que uma vez que acaba o contrato dele, ele fica um jogador sem clube, como o Cebolinha, e ele só pode estrear. Não, ele não é sem clube, ele tem contrato com o Manchester. Ah, é verdade. Ele depende da janela. Se fosse sem clube, era outra coisa. Cara, é uma pergunta que você tem que fazer pra alguém. Clube, não, mas eu acho que eu nem precisaria fazer, tá? É só uma consulta pra confirmar. O meu entendimento de lei esportiva me mostra isso. O jogador tem clube, ele tá no Manchester. Sim. Acaba o contrato de empréstimo, ele tem que retornar pro Manchester. Pra voltar pro Flamengo,
Não tem essa nem de prorrogar ali fazer alguma depois da janela. Fazer algum gatilho, acho e que não a galera tem, tá falando aqui, ó, o papo está certo em relação ao Andreas. E uma outra informação também é que o Andrés, ele está inscrito na lista do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Quer passar aí sobre isso? Ele tá mantido. Vou passar então pra galera. Já passa logo. Olha, tiveram algumas baixas, normal. O René foi pro Internacional, o Maurício Isla pra Universidade Bruno Católica. Também. Então tiraram René e Isla e o Bruno Henrique, infelizmente, por conta da lesão. Vai ser operado no domingo, tá, gente? Boa sorte, passar pra vocês aí a cirurgia do Bruno Henrique. Não precisa nem botar o banner na tela, não, fica tranquilo. A gente tinha feito aqui, mas... Bom, o Andrés, que foi titular nos últimos 7 jogos, né? Então a gente já tem um outro ponto, né? O Andrés, ele tá realmente sendo utilizado. O Dorival já falou que conta com ele. Marcos Braz também, em entrevista à ESPN, depois falou com a gente também, lá no Hotel do Flamengo. Ele disse que eles estão tentando de tudo. Depois o próprio Andrés também falou que eles estão tentando de tudo. E o próprio jogador... O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros. 5 milhões de euros por 50% dos direitos e eles querem um pouquinho mais, tá? O que me passaram. Pergunta polêmica. Vocês preferem não, a renovação do Andrés ou a vinda do Vidal? Os dois. Eu quero... Posso falar? Eu prefiro... Eu nesse momento... Eu prefiro o Andrés. Eu acho o Andrés mais imprescindível. Pela idade. E pela idade. O Andrés, nesse momento, pelos jogadores que a gente tem à disposição, o Thiago Maia tá mal. O Andrés é imprescindível. E pela idade dele. O cara já é identificado, o cara... Podem falar o que for, paparazzo, tá passando pano pro Andrés, paparazzo, que é isso, que é aquilo, que o Andrés, eu já sei tudo que vão comentar, que o Andrés entregou a Libertadores, que não sei o quê. Eu gosto do Andrés. Gente, olha só. Também. Eu entendo a falha dele, sei que foi fatal, sei que foi horrível. Mas eu gosto do cara. O cara fez um gol de falta que a gente não fazia há 3 anos e meio. Não, o cara joga bem. E na final contra o Palmeiras, até a falha, ele era o melhor em campo. Era o melhor em campo. Ele e o René, tá? A gente também precisa falar. René entrou muito bem. Embora muito criticado, entrou bem. Agora, olha só, gente. Rapidinho, deixa eu só finalizar passando aqui pra galera a parada da lista e a gente passa pro Arnaldo. O Andrés, ele tem contrato até o dia 30 de junho com o Flamengo de empréstimo. Depois disso, volta a ser jogador do Manchester, até como o Gabriel explicou muito bem. Se o clube não conseguir uma solução para a compra ou extensão do vínculo, ele está fora do jogo de volta, marcado para o dia 6 de julho, contra o Tolima, aqui no Maracanã. Ou seja, são 2 jogos que ele pode perder decisivos, tá? Contra o Tolima no Maracanã, lembrando que semana que vem o Flamengo enfrenta o Tolima lá, em Ibagué. Estaremos presentes. A Isa sempre presente. Estaremos presentes. Agradecer aí ao Outsider Tours, às vezes eu erro também. Outsider, vocês são top. Eu tava lá no podcast deles ainda agora. Ah, é? Então. Outsider sempre levando a gente pra tudo quanto é lugar pra acompanhar o Mengão. Pode colocar o banner aí, ó. E olha só, vai levar uma galera também, tá? Eles vão levar a gente pra Ibagué pra assistir esse jogo contra o Tolima. Tô sabendo. Pois é, e a gente vai estar lá pra trazer tudo pra vocês. Mas o Andrés, ele pode perder, então, 2 jogos decisivos. Mesmo assim, mesmo com essa situação ainda que não foi resolvida, a diretoria do Flamengo manteve o nome do Andrés na lista de inscritos pra Libertadores. E isso é uma coisa importante. Sinal. Isso é uma coisa importante também, Arnaldo, pra gente poder falar, que eles não vão poder fazer nenhuma modificação até a próxima fase. Eles poderiam tirar, se eles descartassem o Andrés... Eles mantiveram. É um bom sinal. Mantiveram. É um bom sinal. Entendeu? É um excelente sinal. Agora, olha só, gente. Vai lá. Vocês imaginam se a gente consegue, a gente aqui informando e torcendo, diretoria, trabalhando, manter o cara, a gente leva o Libertadores e ele é destaque na final. Olha que história bonita que vai ser, né? Eu vou torcer demais pra que isso aconteça. Até porque se o Flamengo não ficar com o jogador, ele pode acabar vindo pra outro clube do Brasil, né? Pode. Porque ele não tem esse mercado todo na Europa. Não tem. E aqui eles... Aí se o Fenerbahçe não quiser, eles podem acabar emprestando ele pra outro clube do Brasil. Deixa eu falar... Você pode passar todos os nomes, não? Vamos lá, com certeza. Eles ainda não divulgaram. Essa foi uma pré-lista que o GE trouxe hoje cedo, falando sobre alguns nomes então passa esses nomes pra gente que foram inseridos. Vamos lá. O Ramon, que está emprestado ao Bragantino, também saiu. E aí entram 5 garotos do elenco de juniores. Vamos lá. Para substituir René, Ramon, Isla, Bruno Henrique e Bruno, o Flamengo optou por 5 jogadores da categoria sub-20. São 2 nascidos em 2003. Gente, mais novo que eu. Uau. Que isso. Zagueiro Diego e o lateral esquerdo Richard. Outros 2 de 2004... o goleiro Diogo e o volante Jean Carlos e um da geração 2005. Nossa. Aí eu fiquei impressionada. O zagueiro Iago. Então, assim,
São jogadores muito novos. Ele tinha 1 ano no gol do... inscritos na Libertadores. Ele tinha 1 ano no gol do Obina e do Luizão, 2006. Um ano. É muito na novo. Copa E do Brasil. uma história também boa, né, pra gente passar aqui, é uma história, assim, que dá também um pouco de acalento pro nosso coração, é que o Diogo é o Francisco Diogo Bento Alves, um dos 3 garotos do Ninho que foram internados após o incêndio que deixou cara. 10 vítimas fatais. Então, assim... Que representatividade tem esse menino pra Exatamente. gente, hein? Que coisa linda. E ele tá inscrito na Libertadores. Eu acho que, assim, traz um sentimento, né, pra gente. Ver esse menino inscrito na Libertadores depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que passou, né? São esses os nomes, então.